E aí pessoal, beleza? Esse aqui está sendo o segundo vídeo em que nós estamos seguindo passo a passo para poder construir um rosto. No primeiro vídeo eu mostrei como é que a gente fazia esse olho aqui. Dei todas as medidas, todos os pormenores para você poder fazer a montagem dele. Nesse segundo vídeo nós vamos construir os dois olhos, então eu não vou focar muito na questão de cada pequeno detalhe, da curva da linha ou como colocar os cílios. Isso aí já foi explicado no primeiro vídeo, então aqui eu vou ser um pouco mais prático, um pouco mais rápido e vou mostrar mais a montagem do olho do lado esquerdo, Então nós vamos construir os dois, colocá-los na mesma altura, na mesma distância, e aqui a gente vai fazer essa projeção, tá bom? Então, novamente, eu vou estar utilizando aqui uma régua, um esquadro. Você não precisa se preocupar em ter um esquadro, não é obrigatório, mas é muito importante você se preocupar em fazer as linhas em 90 graus. Isso também já expliquei no vídeo anterior. Então vamos lá para a elaboração do nosso trabalho. Legal, então para a gente começar, eu tracei aqui uma linha na horizontal, no centro da folha, e eu vou estar utilizando a folha na horizontal porque isso facilita a visualização, Fazer trabalho maior, isso permitirá com que você possa ter mais facilidade para colocar os detalhes também, mas nada impede você de querer reajustar as medidas e até mesmo, se for o caso, querer colocar a folha no modo retrato, na vertical, não vai ter problema nenhum. Pois bem, da última vez nós utilizamos a medida de 10 centímetros para fazer um olho. Como a folha na horizontal, de ponta a ponta, só tem 30 centímetros, então vai ficar muito apertado. Eu vou reduzir um pouco aqui a medida para que a gente possa ter uma folga, Então vamos utilizar 8 centímetros, na construção. Então eu vou marcar aqui no 0, no 8, então aqui eu já tenho o tamanho do primeiro olho, 8 mais 8, 16, e 16 mais 8, 24. Então nós temos aqui a linha A, a linha B, linha C e a linha D. Então nós temos aqui o tamanho dos olhos e o espaço entre eles, Na última aula eu havia explicado que a altura do olho, isso não é uma regra, é só um auxílio. A altura do olho a gente pode utilizar um pouco, um pouquinho menos da metade do tamanho que nós colocamos na largura. Então veja, na altura nós podemos colocar 3 centímetros, a metade mesmo seria 4, Mas aqui a gente vai reduzir um pouco mais para os olhos não ficarem tão expressivos, tão abertos. Então eu vou utilizar aqui a medida de 3 centímetros. Mas aí, como é que a gente coloca essa medida? Será que é metade para cima, metade para baixo? Pode até ser. Mas eu vou colocar a medida maior em cima e eu vou colocar a medida menor embaixo. Então, já que é 3 centímetros, a metade seria 1,5, Então, se fosse meio a meio, nós colocaríamos aqui 1,5 na linha dos olhos, marcaria no 0, marcaria no 3. Não é o caso aqui. Eu vou colocar o 2 na linha dos olhos, tá bom? Então, a medida maior vai ficar em cima e a medida menor vai ficar embaixo. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Colocar o 2, marca no 0, marca no 3. Aí nós vamos fazer, então, as ligações, Eu deveria ter dito isso no começo do vídeo, mas não custa nada falar agora. Se certifique de que você está utilizando um lápis com a ponta bem feita. Se você desejar usar a lapiseira, normalmente chamado de grafite, também não tem problema nenhum. Para que você possa ter mais precisão, tá bom? Na hora de fazer as linhas. Como eu havia dito, eu vou utilizar um esquadro para que eu possa fechar as linhas. E o motivo de eu estar utilizando o esquadro, como minha prancheta ela tem uma pequena peça em acrílico aqui na base, então isso facilita eu fazer as linhas na vertical. Mas você não precisa ficar obrigado a utilizar um esquadro, só se preocupe em fazer as linhas na vertical. E outro detalhe importantíssimo, faça as linhas leve, para que
depois a gente possa remover todas essas linhas de construção. Se você riscar muito forte, vai ser difícil apagar isso aqui, e aí pode ficar um acabamento com uma qualidade não tão boa, né? Beleza, então eu já tenho agora as medidas para que a gente possa construir os nossos olhos, né? Aqui no primeiro retângulo, o olho esquerdo, aqui o olho direito, e nesse espaço a distância entre os dois olhos. O ponto de partida vai ser exatamente o mesmo que nós fizemos na última aula, então eu aconselho você a dar uma olhada para que possa ter mais facilidade. Vou aproveitar aqui, deixar uma pequena consideração sobre a questão de segurar no lápis. Eu já fiz um vídeo também falando sobre isso, mas à medida que eu estiver construindo, perceba como eu não estou utilizando o lápis, e na grande maioria das vezes, na ponta. Eu vou estar segurando no meio, ou então eu vou estar segurando no final dele. Outra questão muito importante é o modo como o punho se movimenta, para que eu possa fazer as linhas em diferentes ângulos. Então, ficar segurando o lápis na ponta, prendendo a mão sobre a superfície do papel e fazendo pequenos movimentos repetitivos, isso acaba dificultando muito. Tudo bem que você já está acostumado em fazer dessa maneira, mas eu sugiro você, se você deseja alcançar uma maturidade na hora de fazer as linhas do seu trabalho, então fica essa dica, hein? Deixar a mão correr sobre a superfície, utilizar o punho e não ficar prendendo o lápis sempre na ponta, tá bom? Segure no meio ou então no final dele, para que você possa ter alcances maiores na linha. Beleza, então, apesar de que ainda tem alguns detalhes a serem acrescentados aqui, mas com base nisso nós já conseguimos fazer a projeção do olho no outro lado. O que a gente tem que levar em consideração então? Primeiro, você tem que analisar qual foi a distância que você fez do ponto de partida, aqui na linha dos olhos, até chegar no ponto mais alto do olho. Perceba que há uma distância desse ponto até chegarmos na linha D. Observe essa distância e tente reproduzir a mesma coisa do outro lado. Se você desejar medir utilizando uma régua, não tem problema nenhum. Então você pode analisar quantos centímetros você deixou aqui. 4.1. Então a gente coloca o zero aqui e em 4.1 nós fazemos a reprodução do outro lado. É isso. Então, nessa primeira marcação que eu fiz aqui, já estaria errado, né? 4.1 é aqui. Então eu vou pegar o ponto de partida na linha dos olhos, junto com a linha A, levar lá para aquela medida, e daqui eu vou descer a linha até chegar aqui. A pequena distância que ficou no momento que a linha encosta na linha C, com essa linha de base, essa linha na parte de baixo aqui, nós podemos também respeitar essa mesma distância e colocar do outro lado. Pego na marcação que fiz aqui no lado esquerdo, né, da linha A até o ponto mais alto do olho e desço. Ó. Mas é muito importante você analisar como você desce essa linha. Porque se você, por exemplo, fizer a curva um pouco mais para fora, então é óbvio que os dois olhos já vão começar a ficar diferentes, né? O oposto também é verdadeiro. Se você fizer a curva muito interna, então essa linha ela já vai ficar diferente dessa. É verdade que nós não somos perfeitos, né? Os nossos olhos eles não são idênticos, né? 100%. Eles se parecem, né? Mas eles não são exatamente a mesma forma de um lado ou do outro. Posteriormente, eu pretendo fazer uma consideração disso utilizando fotos mesmo,
para mostrar alguns detalhes, né, de como de fato nós não somos idênticos dos dois lados, né? O nosso rosto ele é parecido, mas perfeito. Acho que são poucas as pessoas que têm essa sorte, né, de nascer idêntica dos dois lados. Muito bem, então eu vou fazer aqui a mesma curva, ó. Essa distância da curva aqui, eu estou me baseando nesse ponto bem aqui, ó. Então leve isso em consideração também na hora de fazer a sua construção. Muitos têm uma dificuldade, né? Muitos alunos falam para mim que tem essa dificuldade de conseguir espelhar as informações. Isso é extremamente natural, viu? Quando a gente está começando, é bem frustrante mesmo a gente conseguir fazer as duas formas idênticas, né? Então, o que eu sugiro que você faça? Ao invés de você gerar um bloqueio na sua mente, onde você pensa que não, eu não consigo fazer os dois lados da mesma forma, não dá para fazer. Ao invés de você criar esse bloqueio na sua mente, você treina exatamente isso aqui, ó. Crie uma forma, analise as distâncias, né, ó. O ponto em que você fez a curva de um lado, a distância que você fez a curva de um lado, e analise essa distância do outro para que você possa fazer a mesma curva. Então, sempre que você fizer esse tipo de exercício, você vai poder estimular, né, o seu cérebro a conseguir visualizar as formas, na verdade espelhar as formas, né? E isso é um processo que requer treino, não é num estalar de dedos, né? Procure fazer esses exercícios e vai com certeza facilitar muito o seu processo. Eu havia dito que a gente tem que visualizar a íris como um círculo exato, né? Um círculo bem redondinho. Então, tente fazer um círculo e não uma elipse, tá? Não é uma elipse, por favor. O olho, quando ele está de frente, né? E até mesmo se ele estiver levemente virado para um lado ou para o outro, ainda continua sendo um círculo, né? Só quando o rosto está realmente muito inclinado, né, para um lado ou para o outro, é que a íris ela vai ter uma forma elíptica, né? Não é o caso desse estudo aqui. Vamos um passo de cada vez para facilitar o aprendizado. Beleza, então já tenho aqui as construções dos dois lados, né? Aí você pode se certificar se a íris que você fez de um lado está parecida com o tamanho, né? Eu vou até medir aqui, só para ter certeza. Deu 3,5, né? Vamos ver se do outro lado. Olha aí, né? Ainda bem que eu diminui um pouco, né? Do outro lado também deu 3,5. Né? Então, você pode sempre usar esse método, né? Aí, eu vou dar uma ênfase, né? Vou repetir aqui só para ter certeza de que eu estou ajudando você direitinho. Olha só, nós temos a linha C aqui, certo? E bem aqui, eu poderia considerar como sendo o ponto mais elevado da curva, né? O ponto mais alto da curva antes dela descer um pouquinho. Então, você pode analisar qual é a distância que existe aqui, ó, entre C e esse ponto mais elevado. Deu 1,7. Vamos ver se do outro lado deu parecido. Olha só, aqui já passou, né? Deu... na verdade passou não, perdão, né? Ficou um pouquinho menor, né? Deu 1,6. Né? Então uma diferença de 1 milímetro, não precisa ficar esquentando a cabeça com isso, tá? Eu incentivo os alunos o seguinte: a gente não pode ser extremamente técnico. Quando a gente se torna muito técnico, a gente perde a capacidade de improvisar. E é muito importante no desenho, né? Como artista, enfim,
nós desenvolvermos as duas habilidades. Nós sermos pessoas que têm conhecimento técnico e também termos essa capacidade de improvisar, né? A parte mais lúdica, né? Então é importante a gente ter o equilíbrio entre as duas coisas. Não querer ser perfeccionista demais, isso pode acabar gerando um estresse e fazer com que você perca a alegria na hora que você está executando o seu trabalho. Não é legal também ser muito fissurado, né, nas super precisões. Beleza, eu vou aumentar um pouquinho mais a pupila. Acho que vai ficar melhorzinho. Vou colocar logo aqui o brilho, né? A questão do brilho do olho, muitos se perguntam, se eu coloco desse lado, então do outro lado eu tenho que colocar onde? Aqui ou aqui? Tanto faz. Isso não vai afetar em nada a questão do olhar, tá? Vai depender muito da iluminação do ambiente, como essa iluminação está em relação à pessoa, né? Esses fatores acabam influenciando. Então, se você está fazendo um desenho, um exercício principalmente, né? Não necessariamente algo de observação, porque na observação você vai ter que, se quiser, claro, né, respeitar a lógica da iluminação do ambiente, onde foi tirada a foto. Mas se você está fazendo um trabalho de imaginação, só um exercício, então não precisa se preocupar se vai ficar desse lado ou se vai ficar desse lado, tanto faz, tá bom? Beleza, então fiz aqui a forma bem básica. Vou colocar agora a linha da pálpebra. Aí do outro lado eu vou analisar a distância, ó, no ponto em que essa linha entrou. Analiso, acho que é mais ou menos aqui. É isso aí. Agora, a sobrancelha, né? Então, para que a gente possa fazer a sobrancelha, isso que eu vou dizer aqui não é uma regra também, é só uma dica. A gente tem que usar de observação, isso vai de pessoa para pessoa também. Então, eu vou usar a minha linha da pálpebra que eu acabei de fazer como uma referência para poder colocar a sobrancelha, tá? Então, eu vou usar aqui a linha B e a linha C. No momento que essas linhas se cruzam, então aqui vai ser o meu ponto de partida para poder fazer minha sobrancelha. É obrigatório ser sempre aqui? Não, não é obrigatório. Pode ser que seja antes, pode ser que seja depois. Muito vai de cada pessoa, né? E você vai ter que usar o seu senso de observação para poder descobrir isso aí. Então vamos começar aqui pelo lado esquerdo. Então eu vou fazer uma curvinha aqui suave, né? Não é uma linha reta, indo aqui em direção à linha A. Então passei um pouquinho, ó, cheguei bem perto da borda da folha, né? E vou voltar. E a grossura da sobrancelha, como é que é? Aí também é observação, tá? Se você estiver usando uma referência. Caso não, aí você usa a sua imaginação e decide se vai ter sobrancelha grossa, fina, vai ser uma monocelha. Você que acaba decidindo isso aí também. Muito bem. Para fazer o outro lado, vou mudar um pouquinho aqui a prancheta para não atrapalhar, né? Daqui a pouco eu coloco de novo no centro. Então, vou usar aqui o meu ponto de partida, né? Que eu havia descoberto e levar aqui em direção à linha D. Mas tem um detalhe que eu esqueci de mencionar. A altura da sobrancelha de um lado vai ter que ser o equivalente do outro lado, né? Então, vamos usar aqui a régua. Se você desejar medir, analisar a altura daqui até aqui, eu vou até fazer assim para facilitar para você a fórmula, né? Então, ó, deu 3,5. Vamos aqui do outro lado, ó, junto aqui da linha D, coloco 3,5. Pronto. Ó. Então, aqui é a altura da minha sobrancelha
E eu não posso passar daqui, a menos que estivesse fazendo assim, né? Não é o caso aqui. Vamos fazer uma forma mais simples. Então, vou pegar aqui e levar para cá, para a linha D. Uma curvinha suave, né? Não é uma linha reta. Eu imagino que a distância aqui esteja relativamente parecido, né, com o outro. Se não, nós vamos alterar daqui a pouco. E agora a altura aqui, ó, tem que ser também parecida, né, do outro lado, ó. Então seria aqui, um pouquinho mais grosso. E aí nós vamos então descer, deixar também aqui uma distância semelhante, se você desejar medir, né? 2 centímetros, 2 centímetros, beleza. Então, recapitulando, né? Pronto, acho que bem aqui fica bom. Então, só recapitulando aqui rapidinho. Quando você for fazer a construção, e isso vale tanto para o olho como para a sobrancelha, né? Analise, tá? A distância das linhas nesse sentido, de um lado, aí você analisa a distância, a mesma distância do outro lado, né? Tanto aqui na vertical, como também na horizontal. Por exemplo, se você quiser analisar o ponto, vou traçar uma linha. Pronto, se você quiser analisar aqui a distância dessa linha, da linha A, do momento em que a linha da sobrancelha encostou aqui, ó. Se você quiser analisar essa distância aqui, aí você transfere ela para o outro lado, né? Então, como eu disse, você não precisa ser extremamente técnico, né? Pode se tornar uma coisa um tanto enfadonha, né? Muito vai de pessoa para pessoa também. Alguns gostam de fazer extremamente exato. Já outros gostam de confiar, né, na sua percepção, né, de espaço, analisar as distâncias e tentar reproduzir do outro lado. Seja como for, em ambos os casos, se porventura você achar que algum ponto que você fez ficou um pouco torto, acho que a linha era um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. Seja como for, então você faz isso, né? Se você tiver na dúvida, pega a medida aqui, ó, analisa uma distância, verifica se do outro lado essa distância ficou parecida, né? Aqui, aparentemente, eu acabei deixando um pouquinho mais fino, né? Mas tudo bem, a gente não precisa seguir a coisa tão a ferro e fogo assim. Deu para entender aí, né? Então, faça essas análises, né, de distância e tente reproduzir ela o mais parecido possível dos dois olhos, dos dois lados dos olhos, né, do olho. Eu acho que tá harmônico, né? Acho que ficou, olhando aqui na tela, acho que tá bem enquadradinho, tudo bem certinho. Agora a gente pode ir para os detalhes, né? Essa sobrancelha ficou levemente mais alta, mas tudo bem. Eu não vou esquentar a cabeça com isso aí. Vou seguir aqui a orientação, o conselho que eu dei, né? De não ser tão técnico assim. Então vamos acrescentar agora um pouquinho de luz e sombra, dar mais volume nesse trabalho. Muito bem. Então, como eu tenho lápis aqui com graduações diferentes, eu vou utilizar eles para fazer as partes mais escuras e mais claras, né? Mais escuras, lápis como o 6B ou o 8B, e partes mais claras como o 2B ou o HB. Mas vale a pena lembrar que você não é obrigado a ter esses lápis, né? É claro que se sua circunstância permitir, tenha, né? Mas caso contrário, você pode utilizar um lápis escolar, é tudo uma questão de pressão. Mais vale a técnica que você tem do que o material. Também já fiz um vídeo falando sobre isso aí. Mas como sugestão, como uma dica, né? Esses lápis aqui, Faber-Castell, são baratinhos, né? Fáceis de ser encontrado. E aí você pode comprar 2 ou 3 deles, né? Aí você compra um mais clarinho, nesse caso pode ser um HB, um B ou um 2B.
E você compra um outro mais escuro, né? Como um 4 ou um 6B, já vai dar conta do recado. Pois bem, então eu estou aqui com um 8B, eu vou fazer a parte mais escura, que é a pupila. E a pupila você pode deixar ela bem preenchida, né? Os pormenores sobre isso aqui eu já expliquei no outro vídeo, então eu não vou ficar entrando, né, em pequenos detalhes a respeito de como você pode fazer a luz e sombra. Em resumo, o que eu posso dizer é o seguinte: se você quer que fique escuro, então você coloca pressão. Se você quer que fique claro, você reduz a pressão, né? A mão bem levinha, tá bom? Em resumo, o que eu posso dizer é isso. Eu vou juntar essa informação com os diferentes lápis que eu tenho. Lápis escuros e lápis mais claros, né? Então, fica aí essa dica, essa orientação para você poder fazer a sua luz e sombra no seu trabalho. Mas não se esqueça, se você quiser saber os pormenores, então você tem que analisar outro vídeo onde eu já expliquei, né? Como é que a gente pode fazer isso aqui com mais detalhes, tá bom? Então vamos lá.
Olha só, nessa parte bem aqui é a sombra, que já seria a projeção do nariz, tá? Então, quando você for fazer o seu trabalho, se ficar na dúvida aí do que é essa linha, né, que é essa área, então já é essa projeção, né, para poder fazer a construção do nariz. Outra coisa, no seu caso, você pode apagar todas as linhas, né, de construção, todas as linhas guias. Eu vou deixar no meu trabalho aqui, mas você não precisa querer fazer dessa mesma maneira, tá bom? Limpe, né, todas as linhas que não forem as linhas do olho, e aí você pode fazer em seguida a sombra. Isso vai permitir você ter um trabalho bem mais puro, né? No meu caso aqui, eu vou deixar as linhas. Isso é uma questão pessoal, tá? Não é uma regra. Na verdade, o ideal é você tirar realmente as linhas. Beleza, então tudo que foi feito aqui, eu utilizei o lápis 2B, tá bom? E essa parte mais escura do centro eu utilizei o 8B. Lembrando que qual lápis você vai utilizar é uma questão pessoal e muito depende também do nível, né? A tonalidade. Se você estiver copiando uma referência, por exemplo, se a pessoa tem a pele clara, a pele escura, enfim. Esses fatores vão acabar determinando, né? Mas aqui, como é um exercício e eu não estou muito preocupado nessa questão de tonalidade da pele, muito menos da iluminação, então aqui eu estou me guiando simplesmente pelo fato de que alguns pontos são mais escuros porque são áreas mais profundas, né? E outras áreas são mais claras porque são áreas mais expostas, né? Áreas que estão mais acima. Compreender isso claramente requer prática, né? Não tem um atalho, você vai ter que realmente copiar muitas referências para poder pegar o jeito, né, de saber qual é o melhor local para ver a luz ou para ver a sombra, tá bom? Então fica essa dica aí de você praticar bastante e ser um bom observador.
Beleza, então eu vou iniciar aqui a sobrancelha. E é importante que o lápis esteja com a ponta bem feita, tá? Bem afiadinho. Você vai conseguir ter uma qualidade melhor nos fios. Eu vou inicialmente utilizar aqui um 2B, mas eu vou posteriormente utilizar um outro grafite mais escuro para poder ressaltar um pouco mais a sobrancelha, tá bom? E os fios, a gente vai fazer eles na diagonal, né? Alguns a gente faz de baixo para cima, outros a gente faz de cima para baixo. Lembrando que a velocidade não é o segredo, tá? O fato de fazer rápido é uma questão de prática, mas a velocidade em si, ela não é o fator determinante para você conseguir fazer uma sobrancelha bonita, né? Bem feita. Sem falar que as pessoas, elas não têm as linhas da sobrancelha todas no mesmo sentido, né? Na mesma orientação. Às vezes, dentro da região da sobrancelha, os fios eles até se dividem, né? Seguindo uns num sentido e outra parte em cima no sentido oposto. Aí você vai ter que usar de observação mesmo, né? Mas aqui, como é um exercício e eu estou usando aqui mais a criatividade, né? Imaginação, então eu não vou ficar tão preocupado com isso aí não, tá bom? Mas quando você estiver fazendo o seu trabalho e tentando copiar uma imagem, então tente respeitar a ordem, né? No que você vê os fios da pessoa que você está copiando, sua referência. E aí eu vou colocar agora os cílios, né? E novamente, para você pegar a manha de fazer o cílio, dá uma olhada lá no outro vídeo, tá bom? Vai facilitar muito você fazer a execução agora.
Ok, então vamos agora pro outro lado, né? Podemos melhorar aqui, principalmente os cílios, né? Mas eu não vou ficar... Eu falei que eu não ia ficar indo atrás de seus pormenores, aí eu já fui hipnotizado, né? Fazer o outro lado agora, né? Vamos lá.
Então é isso aí, né, pessoal? Chegamos aqui ao final do nosso processo. Se você assistiu até aqui, eu peço por favor que você compartilhe esse vídeo. Diga se você conseguiu fazer o processo, o que você achou fácil ou achou difícil. Eu não fiz muitos comentários, na verdade eu não fiz comentários com respeito a essa parte da luz e sombra, porque no final das contas é uma questão de observação, você analisar as partes que estão escuras, estão claras e tentar imitar, né? E como eu falei, é um processo de observação e muita repetição. Isso vai facilitar o aprendizado. Mas não custa nada dizer que no primeiro vídeo eu falei um pouco mais detalhado, né, sobre essa parte de luz e sombra, tá bom? Então eu espero que isso possa ter lhe ajudado, né, todo esse processo. E aí você deixa o gostei, comenta, compartilha com um amigo, principalmente aquele que acha que é impossível fazer um olho, né, fazer um rosto, para que ele possa acompanhar esse processo com a gente e poder desenvolver esse trabalho, beleza? Então, mais uma vez, obrigado pela atenção. Na próxima tem mais. Valeu!